Quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 5, verso 20. Livro do profeta Isaías, capítulo 5, verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Até aqui. Eu gostaria de convidar as crianças à frente, os professores também estarão conduzindo-as. Nós vamos orar com elas, por elas. Peço aos irmãos que, encontrando um lugar vazio nos bancos, possam então ocupá-los, de repente até liberando um dos corredores centrais aqui do templo. Nós vamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos ser alvos da graça do Senhor, que a sua palavra possa encontrar sentido em nossas orações. Que esses pequenos também possam crescer nos caminhos do Senhor, em conhecimento e graça, e que possam aprender e aprender, assim como nós também. Nós possamos aprender a palavra do Senhor em nossos corações. Oremos. Louvado seja o Senhor, que é digno de receber todo louvor. O Senhor é gracioso, misericordioso, mas é um Deus justo, santo, e que requer de nós compromisso com a aliança que o Senhor fez conosco. Nós cremos diante do Senhor que a Tua palavra nos salvou. Nós estávamos perdidos, andando segundo a inclinação do nosso coração enganoso, mas nossa vida encontrou sentido no Senhor. O Teu Espírito Santo nos convenceu do nosso pecado e para onde Ele nos dirigia, e nos deu uma viva esperança que estava além da nossa capacidade de alcançá-la. O Senhor nos regenerou, pela graça somos salvos. Isso não vem de nós, é dom do Senhor. Que a Tua palavra, ó Deus, possa encontrar, mais uma vez, sentido em nossos corações. Que a Tua palavra possa moldar a nossa mente, a refletirmos a nossa vida à luz daquilo que Tu tens revelado para nós, trazido na forma de Escritura Sagrada. Nossa regra de fé e prática como professamos. Que o Senhor nos trate com graça. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Tu és a nossa rocha, o nosso socorro bem presente. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero convidá-los a um exercício de imaginação. Imaginem uma maçã brilhante. E mesmo se você não gosta de uma maçã, imagine uma fruta que você gosta. Uma maçã brilhante, perfeita, vermelha, chamativa. Isso não tem nada a ver com o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Imagine a sua fruta da maneira como você, então, poderia sentir algo que lhe fosse atraente aos olhos. Mas imagine que essa fruta, essa maçã vermelha, brilhante, esteja podre por dentro, cheia de bicho. Você morde e logo sente o gosto da podridão, mascarada por aquela roupagem, aquela aparência. Assim é o mal quando ele é romantizado. Aparenta beleza, aparenta prazer, satisfação, mas esconde destruição, perversidade no seu interior. O caminho ao qual ele leva é um caminho de morte. O ensino bíblico trata conosco acerca do pecado sexual, que o mundo romantiza e vai chamar isso de expressão de identidade. O ensino bíblico trata de hierarquia no lar, no sentido de funções e atribuições e complementariedade. E a sociedade caída chama isso de machismo estrutural. A Bíblia fala da exclusividade de Cristo, mas o mundo diz que isso é intolerância religiosa. A Bíblia nos ensina sobre santidade no corpo e nas vestes. O mundo chama isso de legalismo. Vivemos dias em que o pecado vem embalado, vem vestido, embrulhado com palavras bonitas, vem aprovado pela sociedade e promovido como liberdade. Essa é a aparência romântica do mal que pode destruir os nossos corações. Mas a podridão espiritual continua ali, destruindo vidas e corações, destruindo famílias e relacionamentos.
O pecado virou marca, virou estilo, virou hashtag, virou canção, discurso. E o maior perigo, isso também acontece dentro da igreja. Nós temos abraçado essa romantização do pecado, tornando ele menos agressivo do que ele é. E não temos tratado a vida cristã com o radicalismo que a Bíblia requer de nós. Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo, diz a palavra de Deus. Isso deveria nos fazer tremer, mas isso parece que não nos causa nenhum incômodo. E continuamos vivendo a nossa vida, abraçando o nosso pecado, aquilo que nos dá prazer, na nossa zona de conforto. Falando, Deus, muda a minha vida, mas olha, essas áreas aqui não mudam não mexe com isso. Meus irmãos, quando líderes religiosos, quando liderança da igreja, suavizam o pecado para não perder seguidores, estamos romantizando o mal. Quando o culto vira entretenimento para agradar os telespectadores, para atrair as multidões, estamos romantizando o mal. Quando a Bíblia é julgada pelos costumes da época, vira uma mera opinião, estamos romantizando o mal. Estamos quebrando a aliança da verdade de Deus e substituindo por ideologias culturais. Quando abandonamos a palavra de Deus como fundamento de que deve moldar todo o nosso pensamento, estamos romantizando o mal. Romantizar o mal é transformar o pecado em virtude, é rotular a santidade como machismo ou opressão. A igreja que abandona a verdade para agradar o mundo, ela deixa de ser igreja de Cristo e passa a romantizar o mal. Quando troca a santidade pela relevância cultural, ela se torna cúmplice da decadência moral da sociedade na qual todos nós estamos inseridos. Fazemos um esforço para comprar a paz do diabo com omissão, com falta de confronto cultural e moral. E então, porque estamos mais desejosos de ser amados pela cultura que odeia a Cristo, nós moldamos o nosso próprio coração a nos moldarmos, a nos encaixarmos melhor no pensamento contemporâneo. Tem nada converge para a verdade das Escrituras, tem nada converge para aquilo que Deus requer de nós, a santidade que Ele requer de nós, pois Ele não baixa o seu padrão de santidade para nos acomodar e nós sermos então mais aceitáveis. Mas Ele envia o seu Filho a morrer por nós, porque nós não podemos alcançar esse padrão de santidade, mas Ele nos dá o seu Espírito para nos habilitar a toda boa obra, porque sem Ele nada podemos fazer. A pergunta de Paulo aos Gálatas, ela nos alcança hoje. Gálatas 1,10 vai dizer, acaso busco eu o favor dos homens ou de Deus? O que queremos como igreja, o que queremos como cristãos? O favor dos homens? Nos debruçarmos, nos prostrarmos diante da opinião dos outros? Fazer o homem grande, Deus pequenininho? É esse o tipo de cristianismo que temos vivido em nossas vidas? Isaías 5 faz parte de um bloco profético que denuncia os pecados do povo de Judá, que estava se deixando moldar pela cultura do seu contexto, como uma crescente intensidade, até o chamado profeta, então, Isaías, no capítulo 6, se atentarmos para o contexto político, social, religioso. Vamos ter um reino do norte, lá em Israel, já em rota de colisão com o Império Assírio. Um pouco mais adiante nós teríamos a destruição de Samaria e então a dispersão, a mistura do povo do norte. O reino do sul, Judá, vivia um período de aparente prosperidade externa, mas internamente a corrupção, a injustiça social, a idolatria desencadeava uma depravação moral. Isaías, na suma do seu livro, ele vai dizer que o povo estava se tornando como um toco de uma árvore sem vida, cortada para fazer um ídolo. Então Isaías vai protestar contra o povo, olha só, vocês querem se moldar, vocês querem um ídolo para vocês estão se tornando a semelhança daquilo que adoram. Vocês estão se moldando aos ídolos aos quais vocês adoram. E talvez se aplicássemos isso em nossas vidas hoje, isso é o que norteia os nossos assuntos, o que move o nosso coração, o que nos deixaria muito tristes, infelizes se perdêssemos.
Porque nos moldamos àquilo que adoramos, e se não adoramos o Senhor, nos moldamos a essa sociedade, aos valores caídos dessa geração. Ai de nós! O pecado estava deixando de ser pecado e se tornava agora uma virtude cultural, algo perigosamente atual também. Os líderes do povo haviam normalizado o pecado, celebrando como progresso, como liberdade. Judá estava tentando manter suas alianças políticas com o Egito e a Assíria, ao invés de confiar no Senhor, ao invés de ser a nação que Deus a destinava para ser. A idolatria estava dominando a adoração, o adultério espiritual. Deus não era mais o centro de suas vidas, mas outros amores competiam com Deus em seus corações. Mas o povo continuava a se considerar povo de Deus. O povo mantinha formas exteriores de religiosidade, mas vivia em contradição com a aliança de Deus. Isaías é apresentado como filho de Amós, o autor do livro de Isaías, um profeta em Jerusalém. Isaías pregou, foi ativo durante os reinados de Uzias, ao qual ele lamenta a morte em Isaías 6, depois Jotão, Acais, Ezequias, por volta de 600 a 700 anos antes de Cristo. Isaías pertencia à elite de Jerusalém, você vai ver um trânsito muito fluido de Isaías da corte. Seu nome significava o Senhor é a salvação. O capítulo 5 inteiro trata de uma denúncia profética contra a corrupção moral, social e espiritual de Judá. O capítulo começa com uma canção da vinha, onde Deus é o dono da vinha, o dono de Israel, e que esperava a justiça, mas encontrou opressão. Diz então o texto do verso 1 até o verso 7, agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil, diz o texto do verso 1 do capítulo 5. O verso 2, então, ele continua, ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais poderia eu fazer a minha vinha que não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado, não será podada, nem cavada, mas crescerão nela espinhos e ervas daninhas. Também darei ordens às nuvens, para que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Esse esperava a retidão, mas eis aí a opressão. Esperava a justiça, mas eis aí clamor por causa da injustiça. Meus irmãos, a vinha é a igreja. Deus a cerca, levanta uma torre, cuida, poda, para que ela dê bom fruto, boas uvas. Mas quando nós deixamos o nosso coração se secularizar, quando deixamos o nosso coração se enredar pela cultura caída desse povo, os nossos frutos não agradam o Senhor. Os nossos atos, nossos pensamentos, nosso coração, mesmo que estejamos aqui reunidos no domingo, mas o que fazemos na segunda, na terça, na quarta, importa para Deus. O verso 20 faz parte de uma série de ais, do verso 8 ao verso 24. Eles são maldições contra o comportamento ímpio do povo de Deus. Em cada um, Isaías vai denunciar comportamentos específicos que corrompem o povo e que provocam a ira do Senhor. Isaías anuncia um juízo sobre aqueles que pervertem o que Deus estabelece como justiça e como verdade, evidenciando uma sociedade moralmente caída e espiritualmente séria diante de Deus. O verso 20 que lemos, então, diz, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce em amargo, diz Isaías no verso 20. O versículo denuncia, então, essa inversão dos padrões
a inversão dos estabelecimentos morais que Deus havia então trazido para ajudar. A estrutura do verso começa com ai dos que, como uma fórmula profética de julgamento que vai ser usada repetidamente por Isaías no todo o capítulo 5. Esse ai é uma advertência direta de Deus. Deus está advertindo o seu povo de que não tolera a inversão da justiça. Um alerta ao cuidado com a relativização da verdade. Esse texto é profundamente relevante para nós. Nós estamos em meio a uma cultura que quer redefinir valores com base em preferências pessoais, em gostos, em zona de conforto, ou em pressões sociais. Os ais de Isaías não são apenas advertências históricas a ajudar, eles são ecos proféticos que atravessam o tempo até nós, igreja, hoje. Eles denunciam o pecado, que continuam a ser característica central de culturas decadentes. Ele, especialmente em tempos de relativismo moral, como nós estamos inseridos e vivemos, e muitas vezes trazemos acerca de temas que nós consideramos sensíveis demais, onde não há mais certo nem errado, apenas opiniões diferentes. As virtudes cristãs são ridicularizadas como opressoras. Castidade, santidade, humildade, isso é ridicularizado pelo mundo. A imoralidade, sim, essa é promovida como liberdade, como algo que deve ser abraçado para estarmos mais contemporaneizados. O que antes era pecado, agora é autenticidade. Isaías seria uma voz importante contra a redefinição social de pecado que nós vivemos hoje, denunciando a celebração do erro como se fosse virtude. Meus irmãos, eu queria trabalhar a partir da estrutura desse verso, e que ele traz de uma maneira poética uma característica da poesia hebraica, que é o paralelismo. E eu queria trazer essas 3 mensagens paralelas aqui do texto, que reforçam a ideia de inversão de valores, de inversão de conceitos, para destrinchar como um alerta para nós dos perigos de tomarmos as coisas de Deus como mentira e as coisas do mundo como verdade. Então, o primeiro ponto, ele vai dizer que eles chamam o mal de bem e o bem de mal. É uma inversão moral deliberada, intencional. Quando pessoas invertem os valores objetivos estabelecidos por Deus, para então viverem aquilo que o seu coração as dirige. Aquilo que chamamos de valores contemporâneos, não apenas dirigem a sociedade moderna a praticar o mal, mas também fazem com que o mal pareça ser bom, ser bem para a sociedade. E é com orgulho que o pensamento secular, ele busca legitimar, tornar legítimo o pecado como se fosse virtude, atacando as bases da verdade do Senhor. Não é assim que Deus disse? Disse a serpente à mulher. O pecado hoje utiliza das mesmas artimanhas, mascaradas com outra roupagem, outra maquiagem, mas as mesmas artimanhas que a serpente usou contra o homem e a mulher no Éden. Francis Schaeffer denuncia a cultura moderna por sua negação dos absolutos morais, quando diz: estamos vivendo em uma era onde os valores cristãos foram substituídos por um relativismo destrutivo. As pessoas não perguntam, isso é verdadeiro? Mas isso funciona? Ou isso é aceito? Trocamos a suficiência de Cristo pelo materialismo, trocamos a suficiência de Cristo pelo humanismo, trocamos a suficiência de Cristo por tudo menos Cristo ser suficiente para nós, como se precisássemos de acessórios para sermos completamente preenchidos. Quando se remove a distinção entre o bem e o mal, se destrói toda a ordem de justiça. Isso não é apenas um erro moral, mas é uma rebelião ativa contra a verdade divina. Eu não sei quantos de vocês foram impactados por uma informação, mas um caso extraconjugal de um CEO de uma grande empresa de tecnologia e sua diretora de RH foi revelado no show de uma banda famosa.
Quando o casal foi flagrado pela Kiss Cam, quando a câmera foca em alguns casais e em vez de eles darem beijo, esse casal em especial se escondeu, um se abaixou, o outro saiu de cena, e logo aquilo virou meme. Além de discussões sobre ética profissional e possíveis consequências financeiras na vida daquele casal, daquelas duas pessoas, depois de uma luta sexista, logo começou na internet. Eles não estavam interessados em cobrar moralidade, ou em questionar a moralidade dos fatos, mas as discussões giravam em torno de quem era o protagonista do adultério e quem era o amante. E a discussão começou com uma mulher dizendo, por que estão dizendo que ela é a amante? Por que não ele é a amante, como se isso fosse uma coisa muito melhor? E a discussão do mundo girava em torno disso, de quem prevalecia como protagonista e quem perdia como amante. Ninguém estava interessado em saber como aquelas famílias foram destruídas. Um tinha 2 filhos, outro tinha um filho, casados há muito tempo. Famílias destruídas por causa do pecado. E isso é o que menos importa para essa sociedade. Porque, afinal de contas, adultério se tornou algo tão normal. Casamentos e divórcios se tornaram algo tão frequentes, tão normatizados dentro da igreja, inclusive. Mas não para por aí, a cultura caída de nosso tempo não está interessada apenas no discurso. Ela quer reescrever o conceito. Então, o segundo ponto do texto vai dizer que eles fazem da escuridão luz e da luz escuridão. É uma troca de categorias espirituais, mas não só isso, é uma troca de epistemologia. E aí Lucas me perguntou no caminho para cá se eu ia usar alguma palavra difícil hoje na mensagem, para ele estar anotando o sermão. Eu fiz, vou usar epistemologia, mas eu vou explicar o que é. Eles redefinem o mal como se fossem bem, eles trocam o conceito das coisas. A origem conceitual das coisas, mudando a narrativa da realidade. Meus irmãos, esse alerta é uma crítica profética a uma sociedade em colapso ético, onde o certo é reclassificado como errado, e o errado é promovido a aceitável, ao novo normal. A linguagem aqui é intencionalmente forte e simbólica, ela sugere a decadência que começa quando a verdade é relativizada. É certo que não morrereis, disse a serpente. Ao que o teólogo Donald Arthur Carson escreve, quando a sociedade decide que não há mais absolutos morais, ela começa a celebrar o mal como se fosse virtude, e essa é a marca de uma cultura em colapso. Meus irmãos, o problema da sociedade reside na perda do senso de pecado. Não nos incomodamos, não nos indignamos mais com o pecado. É normal. E essa inversão é um sinal da nossa decadência espiritual. Recentemente, uma grande emissora de TV brasileira, essas coisas não acontecem só na Irlanda do Norte, uma grande emissora de TV brasileira deu início a um reality show chamado Terceira Metade, apresentado por uma atriz famosa, na plataforma de streaming, apresentando, então, o programa que aborda relacionamentos poliamorosos. Olha que coisa maravilhosa. Casais procurando a sua terceira parte, que buscam uma terceira pessoa para formar um trisal. Reality show, entretenimento para vocês. E esses conceitos vão sendo plantados nas suas mentes, normalizados nas suas famílias, encontrando lugar em seus corações. Segundo a matéria de uma revista famosa também aqui do Brasil, o reality tem como objetivo explorar as diferentes formas de relacionamento e discutir o conceito de não monogamia. Diz o texto lá em Gênesis, tornam-se os dois uma só carne. E a expressão do hebraico utilizada ali é que eles se fundem os dois como uma só carne, de modo que não se sabe mais quem é um e quem é o outro. O mundo não aceita isso. A relativização moral deu à luz ao politicamente correto, e a nossa geração, que busca a todo custo mascarar o pecado com aparência de piedade e justiça social, faz disso aceitável, faz disso valioso.
Isso traz uma distorção da percepção e da experiência do certo e do errado. Então caminhamos para a terceira parte do texto. Eles fazem do amargo doce e do doce amargo. Isso representa uma deformidade dos prazeres. Aquilo que deveria causar repulsa se torna então desejável, e o que é bom é rejeitado. O puritano John Owen, escrevendo sobre esse tema em A Mortificação do Pecado, ele diz: o pecado se torna mais horrendo quando o homem o embeleza com vestes de justiça, tornando aquilo que é abominação diante de Deus algo desejável aos olhos dos homens. Ao que outro puritano, Richard Baxter, acrescenta: a corrupção do coração se evidencia quando aquilo que deve ser odiado é desejado e o que deve ser temido é festejado. Isaías 5, 20 é um grito de alerta contra a subversão da ordem moral divina. A linguagem ela é poética, mas ela é cortante e profunda. A verdade está sendo distorcida e a sociedade caminhando para o juízo porque perdeu uma bússola ética. Esse texto não é só um juízo sobre a nação, ele é um espelho para que a igreja possa sondar o seu próprio coração e não se perverta nesses maus caminhos, não se encontre nessa situação. Possa observar com profundidade e seriedade os riscos que corremos de nos moldarmos a uma cultura perversa que domina a nossa geração. Onde você tem chamado o mal de bem? Em que área da sua vida o mal tem sido aceitável? O pecado tem sido aceitável? Quando você assiste, compartilha ou celebra aquilo que Deus condena? Quando você acha a palavra de Deus pesada demais para os dias de hoje e pretende modernizá-la, suavizá-la? Quando prefere adaptar a verdade à cultura, em vez de viver o Evangelho com fidelidade, e sim, radicalismo. A igreja tem o dever de confrontar essa inversão e permanecer firme nos padrões de justiça da verdade do Senhor, mesmo quando isso for impopular. E essa é uma decisão que devemos tomar individualmente em nossos corações e coletivamente como igreja. Não devemos aceitar menos do que a verdade. Não devemos aceitar menos do que os padrões do Senhor. Por mais que sejamos falhos, inconstantes, que nosso coração seja vacilante diante do Senhor, nós devemos nos incomodar e nos indignar com isso. E nos voltar ao Senhor. Não tenho medo de ser rotulado de machista, de retrógrado, de opressor, desde que seja confrontado segundo a palavra do Senhor. A igreja tem o dever de se portar como um baluarte da verdade, da justiça em meio a essa geração perversa. Há um livro de um autor conhecido como C.S. Lewis. Eu não poderia deixar de citar O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, onde a feiticeira branca, lá em Nárnia, reina, impondo um inverno eterno, aparentemente bonito, mas sem Natal, sem esperança, sem vida. Ela é o mal que se oferece como bem, ela se apresenta como uma rainha legítima, oferece doces, manjar turco e promessas de glória para as crianças, especialmente para Edmundo, personagem do livro. Mas, na verdade, ela é o símbolo do mal travestido de bondade. Lewis mostra como o pecado é sedutor, como ele é bonito e disfarçado, mas perigoso e destrutivo. Nas palavras do Senhor Castor, ela é mais perigosa do que parece. Tudo que oferece tem um preço. O pecado sempre cobra o seu preço. O pecado sempre cobra o seu preço. Edmundo é trazido como um exemplo da cultura moderna, que se deixa seduzir pelas palavras doces, pelo manjar turco, pela promessa de poder e recompensa e prazer imediato. Ele traz sua família, ele convence de que a feiticeira é boa e desacredita os irmãos que falam a verdade. Age como muitos de nós quando chamamos o mal de minha escolha, meu direito, eu mereço, trocando o que é eterno por aquilo que é passageiro, que é efêmero. Esse seria o nosso fim trágico.
Esse seria o fim da nossa história. Sem esperança, num inverno frio, sem vida, por mais bonito que parecesse. Até que Aslan, figura messiânica de Cristo, aparece como o verdadeiro rei de Nárnia, aquele que enfrenta o mal não com seduções, não com narrativa, mas com sacrifício. A morte substitutiva de Aslan ilustra como Deus não ignora o pecado, mas o trata com justiça e graça, e louvado seja Deus por isso. Esse é o tema central de todo o Evangelho, e que a igreja deve viver e proclamar. Sim, estaríamos no inverno, frio e sem vida, se não fosse o sacrifício substitutivo de Cristo. Não havia nada em nós. Nós desejamos a feiticeira, o manjar turco, a glória do pecado. Cristo nos mostrou para onde isso nos levava. Para a destruição. Ai dos que pervertem a verdade de Deus pela mentira. Isaías 5:20 denuncia a perversão espiritual e os valores de um povo que não refletiam mais o caráter do Senhor. Essa inversão bem mal, luz, trevas, doce, amargo, não é uma ação inocente ou ingênua, mas é uma rebelião deliberada, é intencional. E não basta para a igreja denunciar o mal, ela precisa viver e mostrar o caminho do bem. A única maneira de distinguir luz e trevas, doce e amargo, certo e errado, é conhecer o padrão do reino de Deus, o padrão da palavra do Senhor, o padrão eterno do Deus vivo, que o revelou e nos deu como Bíblia Sagrada. Assegurar em sua própria consciência que santidade não é opressão, e é liberdade real, e é a saúde da nossa alma. Ou ficaremos com a alma doente, coração pesado, vivendo longe dos caminhos do Senhor. A consciência cristã precisa ser moldada pela Escritura Sagrada. Precisamos ter o nosso modelo mental, ou como muitas pregações coaches trazem, o nosso mindset. O nosso pensamento não moldado pela cultura caída dessa geração, mas pela verdade da palavra do Senhor. Pregadores, mestres, missionários devem expor o erro com amor, mas com coragem. Não podemos comprar a paz com o pecado. A igreja deve preservar a clareza moral e não ceder à pressão cultural de redefinir o certo por errado para se tornar amável ao mundo. Meus irmãos, esse é um chamado a um compromisso nosso como igreja. Pense em um veneno amargo, que é revestido de açúcar, parece doce, mas continua sendo veneno. Assim é o pecado quando revestido de palavras suaves, ou chamado de liberdade, autenticidade, progresso, ele é destruição. O pecado leva à destruição. Paulo também escreve aos Gálatas, no capítulo 6, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, ele irá semear, ele irá colher. O que planta justiça, colherá vida eterna, mas o que planta na carne, da carne colherá destruição. O mundo pode pintar o pecado com brilho, mas ele continua sendo trevas, amargo e destruidor. Eu queria que pudéssemos guardar algumas recomendações para que não viéssemos, então, a romantizar o mal. Encha-se da palavra de Deus diariamente. Medite na palavra dia e noite, como, então, a referência no Salmo 1. Não busque discernir as coisas com base no que você sente, no seu coração enganoso, mas no que Deus diz sobre aquilo. A epistemologia, o conceito das coisas, a raiz das coisas, vem da palavra do Senhor. Se quiser conceituar qualquer coisa, busque na palavra do Senhor, a partir dela. Em segundo lugar, desligue o entretenimento que normaliza o pecado. Filmes, músicas, memes, influenciadores. Cuidado com o que você permite que te ensine, que te molde. Essas coisas são como pequenas gotas de veneno que vão te dilacerando com o tempo.
Desligue daquilo que te faz mal, que não aponta para a palavra do Senhor, mas te enreda a pensar diferente daquilo que Deus te estabeleceu na sua palavra. Em terceiro lugar, repense as suas palavras e suas posturas. Você fala mais como Cristo ou fala mais como a cultura? Você tem mais de Cristo no seu comportamento ou do mundo caído? Em quarto lugar, defenda a verdade com graça. Posicione-se, mesmo quando isso custar seguidores ou elogios. Melhor é ser fiel a Deus do que popular no mundo. Em quinto e último lugar, pais, eduquem seus filhos na verdade, o mundo já os está discipulando. A omissão dos pais é um terreno fértil para a romantização do pecado. Cuidado com o coração dos seus filhos. E para nós, de modo geral e absoluto, ai dos que chamam o mal de bem. Isso é mais do que um alerta. Isso é um chamado a um arrependimento. Que possamos refletir sobre essas coisas nos nossos corações. Eu queria convidá-los a fechar os seus olhos nesse momento. Nós vamos orar também nos preparando para a ceia do Senhor. Momento que nos lembraremos da comunhão plena com Cristo, comprada pelo sangue do Cordeiro. Isso tem um valor que nem podemos imaginar. Fechemos nossos olhos, oremos ao Senhor. Pai bendito, todo-poderoso Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Porque tu, sendo santo e justo, nos amou quando éramos ainda pecadores. Louvado seja o teu nome, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Não para que vivêssemos ainda no pecado, mas como poderíamos nós viver no pecado para o qual morremos. Que nossos corações, Senhor, não estejam firmados nas alianças com o Egito, com a Síria, mas firmados no Senhor. A nossa salvação, o nosso consolo não vem de governos, de autoridades. Vem do Senhor, que prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Que nosso coração esteja em Ti, Senhor, todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém.